Todo o propósito aí, meu irmão, tudo bem? Estamos aqui para fechar a semana com chave de ouro e também para terminarmos o livro de Neemias. Hoje, Neemias capítulo 13, mais um livro das Escrituras. Nós estamos terminando com sucesso. Vamos juntos, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Excepcionalmente, irmãos, nós vamos ter a live de Neemias e a live de Esther em conjunto. O livro de Esther é um livro pequenininho também, só 9 capítulos. E o que acontece? Nós estamos em um retiro de carnaval. Nós não teríamos como fazer a live aqui. O retiro vai até terça, então nós já vamos estar aí avançando no livro de Esther. Vamos terminar Esther e vamos ter então a live falando sobre Neemias e Esther. E eu prometo que nós vamos fazer aí o sorteio de brindes em dobro, já que nós vamos ter aí 2 livros. Nós vamos juntos meditar nesse capítulo 13. Clica lá na descrição, convide pessoas para estarem conosco. E também, meu querido irmão, entre na nossa jornada maravilhosa, uma jornada com propósito. Nós estamos juntos buscando compreender qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Vamos lá, no capítulo 13, nós vamos ver algo muito interessante, que é algumas situações práticas que Neemias vai passar corrigindo o povo judeu, o povo de Deus ali, que era muito importante a observação, porque essas ações, elas já estavam de maneira explícita na Bíblia como erradas, na lei. Por exemplo, uma das questões que eles corrigem é porque leram na lei de Moisés que os amonitas e os moabitas jamais deveriam entrar na congregação de Deus. Por quê? Porque quando o povo saiu pelo deserto, ao invés de irem ao encontro dele, socorrê-los, eles contrataram Balaão para que pudessem amaldiçoá-los. E com isso Deus disse, olha, já que vocês não querem que esse povo, que é o meu povo, sobreviva, seja abençoado, então vocês também estão longe da minha bênção e não jamais entrarão na congregação. E quando os israelitas ouviram isso, porque tudo que estava na lei para eles era algo novo, vamos lembrar que eles estão no processo aqui de restauração, tanto Esdras como Neemias estão no processo de restauração, e quando eles descobriram que isso não estava de acordo com a palavra de Deus, eles afastaram aí todos os estrangeiros. Com isso, Tobias, que era um amonita, também foi expulso. O que Tobias ele teve a audácia de fazer? Além de atrapalhar Neemias o tempo todo, Tobias ele se aparentou com o sacerdote Eliasibe. Não sabemos qual é o grau do parentesco. Pode ser que Tobias tenha dado uma filha por esposa, pode ser que Tobias tenha tomado a filha de Eliasibe. Não sabemos qual o grau desse parentesco. Sabemos o seguinte, que esse homem, esse Eliasibe, ele criou uma maneira, um método de corrupção para Tobias, fazendo com que Tobias estivesse ali, tendo Tobias uma sala dentro da casa de Deus, onde ele praticava esse tipo de corrupção. E aí o que Neemias ele faz? Neemias ele fica sabendo disso depois de ir visitar a Tarxerxes. Então, na sua ausência, isso ocorre. E o texto diz que Neemias vai ficar tão irritado que ele atirou os móveis de Tobias para fora da sala. Isso significa, meu irmão, que quando a gente detecta algo que está acontecendo errado, o que nós devemos fazer? Colocar para fora. Precisamos jogar fora toda a corrupção, todo engano, toda a esperteza, toda a avareza, que era o caso aqui de Tobias, que estava profanado ali o templo, e ele é expulso por Neemias, suas coisas são jogadas para fora da sala, e Neemias depois pede para que purifiquem todo aquele lugar, porque Tobias era de fato um sujeito que tornava qualquer lugar imundo por causa da sua maldade e por causa da sua corrupção. Outra coisa que Neemias vai corrigir é que os levitas não estavam recebendo a sua porção. Isso levava também à corrupção, porque quando os levitas e os sacerdotes não tinham como se sustentar, muitas vezes eles acabavam ali fazendo isso, mas isso não era bom aos olhos de Deus, porque eles acabavam se corrompendo. Então ele ordena que os levitas assumam seus postos, os cantores, e que todo Judá trouxesse os dízimos que eram devidos ali aos levitas. Por quê? Os dízimos e as ofertas. Porque os levitas não tinham herança. Eles viviam para a obra do Senhor, pelo menos deveriam ser assim, a porção deles era o Senhor. Mas eles estavam passando por dificuldades, porque o direito deles estava sendo torcido. Então imagina você na situação de Neemias, você está vendo uma restauração acontecendo, e de repente você descobre que uma parte de um grupo está sendo prejudicado. O que nós devemos fazer nesse caso? Irmãos, nós precisamos lutar pela justiça dos outros. A Bíblia fala, o Senhor Jesus diz que bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. E ele então manda que todos os levitas eles recebam a parte deles. E Neemias, ele acaba confessando quando ele diz aqui, lembra-te de mim, ó Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo do meu Deus e meu serviço. Então o próprio Neemias deixa explícito aqui que ele fez tudo isso para a glória de Deus. Também Neemias percebeu que o povo estava cuidando apenas das suas necessidades. Não havia descanso realmente no sábado. O que seria o descanso, meu querido irmão? O descanso, que é chamado de sábado, sabate, aqui para o judeu, era um período que ele deveria tirar, reservar para crescer espiritualmente, na comunhão com seus irmãos, da palavra, no espírito, com a sua família. No entanto,
isso se tornou uma prática cada vez mais rara por causa da nossa vida, do nosso ritmo, que é muito acelerado. Mas então, aqui no capítulo 13, Neemias vai realmente ficar muito irado, porque o povo estava trabalhando no sábado. Havia alguns mercadores que vinham da cidade de Tiro para vender peixe no sábado. Neemias então toma uma atitude, manda fechar os portões. E aí o que acontece? Os vendedores passam a ficar ali a noite inteira. E Neemias tem que ameaçar: olha, se vocês forem ficar aqui, vocês vão ver uma coisa. E eles então partem. Ele também percebe sobre o casamento misto. É interessante essa parte, ó, porque ele diz assim: vi que naqueles dias os judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e os filhos delas falavam metade das palavras na língua de Asdod, ou na língua do seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Neemias aqui está preocupado com a perda da identidade. É muito importante você que está me ouvindo, que no caso aqui fala sobre casamento misto. O povo de Deus se casando com outros povos e os outros povos influenciando os filhos do povo de Deus. Nós, meu querido irmão, precisamos ter essa perspectiva de que o casamento misto ele não é a vontade de Deus. Por quê? Porque ele traz sérias implicações. Por exemplo, um casal que se casa com convicções diferentes, como é que eles vão criar os filhos? Qual vai ser a ética? Qual vai ser a postura? Então, preste atenção, meu querido irmão. É muito importante você entender que para se casar, você precisa buscar uma pessoa com os mesmos princípios que você, os mesmos valores. Por quê? Porque senão você vai errar. Neemias faz questão de dizer aqui que Salomão, o homem mais sábio de todos, também cometeu a insensatez de se relacionar com as trevas. Não deve ser o nosso papel, meu irmão. Nosso papel deve ser buscar de fato a aprovação de Deus em tudo aquilo que nós fizemos. E versículo de número 30 diz que assim purifiquei tudo que era estrangeiro, organizei o serviço dos sacerdotes, os levitas na casa da sua formação, organizei também fornecimento de lenha determinados, bem como das primícias. Lembra de mim, ó Deus meu Deus, lembra-te de mim para o meu bem. Então, meu querido irmão, nós vemos aqui algumas lições práticas que nós podemos aplicar. Vamos relembrá-las. Nós precisamos colocar para fora aquilo que Deus já disse que era para colocar, para ser colocado. No caso aqui, nós temos 2 nações expulsas, porque o Senhor já havia determinado isso devido à maldade que habitava no coração deles. Nós vimos também aqui Neemias acabando com a corrupção, como eu e você também precisamos, se percebermos, precisamos ter coragem para poder combatermos. Também, meu querido irmão, nós devemos não cair no erro de ter um casamento misto, de termos um relacionamento misto que não leva a gente para lugar algum. Nós precisamos construir todas as nossas relações com base no temor e obediência ao Senhor. Isso é tão sério que Neemias, nesse texto, diz que ele chegou a bater em alguns, espancar alguns, para ver se tomavam, vamos dizer assim, juízo, porque se Salomão, sendo o mais sábio dos homens, errou, o que será de nós, né? Então, meu irmão, nós terminamos aqui. Mais detalhes sobre o livro de Neemias, acompanhe a nossa live assim que nós marcarmos, para a gente poder falar muito, muito ainda sobre esse livro tão precioso que nos ensina tanto, que é o livro de Neemias. Um grande beijo, meu irmão. Até amanhã. Que você tenha uma semana maravilhosa em Cristo Jesus. Um grande beijo e até mais.